Salmo 119, a partir do verso 49 até o verso 55. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Amém. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, juntos, no só propósito de bendizer o teu nome, aprender de ti, tu que és manso e humilde de coração, paciente, bondoso, longânimo em nos ensinar, em nos admoestar, em nos conduzir. Seja a tua igreja, Senhor, abençoada mais uma vez essa manhã. Sem a tua palavra, sem a tua voz, nós nada somos. Então, a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano, a voz do Senhor faz trovejar. Então, que em nossos corações a tua palavra possa ecoar poderosamente e nos transformar a cada dia, como assim tem sido, Senhor, assim possa continuar sendo. Ou seja, a nossa vida no progresso do conhecimento do Senhor, nossa transformação, conformidade à imagem de Cristo. Nos ajuda, Pai. Perdoa os nossos pecados. Nós cremos no poder do Teu Espírito, por isso suplicamos o Teu favor mais uma vez essa manhã. Em nome de Jesus, nós choramos, Senhor. Amém. Meus irmãos, no versículo anterior, no verso de número 54, nós aprendemos mais com o salmista da nossa identidade como peregrinos. Lembra que foi isso que a gente abordou no domingo passado? Quando ele diz, no verso 54, os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Então, como peregrinos neste mundo mau, nós prosseguimos cantando, e cantando a palavra de Deus, cantando a beleza de Deus, tendo esse recrear do coração. Louvor é isso, né? Também. Recrear o nosso coração na beleza de quem Deus é. Porém, o salmista continua ainda observando como a palavra de Deus, ela é totalizadora do seu ser. Eu gosto muito disso, sabe, de observar como o Salmo 119 toca e abarca todas as realidades da nossa vida. Por isso, um salmo tão extenso como esse, destacando a excelência da palavra, claro, e a sua aplicabilidade, como ela é relevante, importante para todos os momentos da nossa caminhada cristã. Então, ele observa aqui a importância de que todo o seu tempo seja considerado na presença de Deus, e esse tempo seja aproveitado aprendendo mais do caráter de quem Deus é. Então veja no verso 55, ele vai dizer, lembra-me, Senhor, do teu nome durante a noite. Então ele não só caminha considerando a palavra, ele fala do momento em que ele vai deitar, em que ele vai dormir. E ele diz que até nessa hora, as verdades da palavra de Deus estão com ele em seu coração. Então, mesmo durante a noite, ele medita na palavra, medita em quem Deus é, para que possa servir melhor o Senhor. Veja como isso é interessante, né? Eu creio que a palavra ela vai exatamente assim, tocando, e você vai observando, puxa, é realmente isso que acontece. Ou seja, o dormir do crente é diferente. Estava conversando aqui fora, não lembro bem com quem, estava falando sobre até uma realidade, quando Cristo dormiu no barco, né? A gente viu isso domingo passado, nós podemos até aí observar uma teologia do sono. Salmo 127 diz que ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. Salomão dorme e por 2 vezes Deus lhe aparece ali, né? Enfim, o fato de descansar no Senhor e de considerar quem Deus é durante as vigílias da noite também é um exercício espiritual importante para a vida do crente. E é isso que o salmista está destacando aqui. Ou seja,
naquilo que o apóstolo Paulo chama, vamos já ver o texto, de remir o tempo, aproveitar o tempo, resgatar o tempo, comprar o tempo, tomar o tempo para o que é proveitoso. Ele fala que durante a noite ele considerava as realidades divinas. Veja, ele diz isso no verso 55, durante a noite. E isso é muito importante e instrutivo para nós. Não tem nada pior, nós podemos dizer, né? Eu me lembro, eu vi isso desde quando eu era pequeno, né? Você nunca mais recupera uma noite de sono, né? Você perde. Você não fica bem no outro dia, você não produz como você poderia produzir. Enfim, muitas coisas são importantes no que concerne ao anoitecer, ao dormir, ao descansar. E isso também é espiritual. É isso que o salmista está destacando aqui. No final de cada dia, né, o fiel considera como viveu, o que aprendeu, em que ele pecou. De fato, esse é o momento em que o fiel vai consultar o seu travesseiro. Salmo de número 4, veja que o salmista diz isso para nós. Como é interessante. Salmo número 4, ele diz assim, no verso de número 4 mesmo. Olha o que está escrito. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Interessante o link que a gente pode fazer até com a tempestade, né, no domingo passado, né? Sossegar, dormir. Aqui o contexto do salmo é de perseguição, o salmista está realmente sofrendo, mas ele consegue deitar a cabeça no travesseiro e considerar à luz da eternidade o seu dia. Ele entende que o seu dia não é simplesmente o cumprir de uma agenda. Ele entende que ele tem que consultar o travesseiro. A ideia aqui é exatamente essa. Você não dorme como um animal. Pelo menos o crente, ele fecha os seus olhos e ele fica considerando quem Deus é, o que fez, o que deveria ter feito, o que falou de errado, o que pensou de errado, a atitude equivocada, o pecado que cometeu, magoei o meu cônjuge, maltratei os meus filhos, Senhor, e ele vai considerando aquilo em oração, consultando o seu travesseiro. As noites têm sido momentos em que também o Senhor nos desperta para meditarmos no seu santo caráter e assim termos o nosso coração fortalecido para os desafios que se apresentarão no próximo dia. Salmo 63, veja também, está escrito assim, abre comigo a escritura no Salmo 63. Olha o que o salmista diz aqui. Salmo de Davi, no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. Minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-Te, enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banho, de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Todas essas considerações ele está fazendo no seu leito, considerando quem Deus é, considerando a necessidade que ele tem de Deus. Isso é realmente muito importante para o crente. Considerar quem Deus é, fechar as comportas da alma ao repousar, considerando a grandeza de quem Deus é, os pecados cometidos. Os momentos em que Deus nos acorda durante as vigílias da noite. O que você tem feito com esses momentos? Às vezes você vai para o stream, né? Ou vai ver algum vídeo. Algumas coisas a gente diz assim, não, isso é invenção, é coisa de pentecostal. Mas quantas vezes Deus lhe acordou para você orar e você enfrentou uma situação muito difícil no dia? Quantas vezes? Quantas vezes você acordou na noite já refeito,
3 horas da manhã. O que eu vou fazer, meu Deus? Vá ler a Bíblia. Vá orar. Vá buscar na presença do Senhor. Considerar quem Ele é. Deus vai lhe trazer à memória pessoas pelas quais você tem que orar. Situações pelas quais você tem que suplicar o favor de Deus. Essa semana mesmo, eu achei interessante, eu falei isso para minha esposa, eu saí de casa, fui deixar ela e a Lídia ali no shopping, na Parangaba, né? Tranquilo, perto do meu dia, pino do sol, como a gente diz. Aí quando eu estou voltando, passa um ônibus e bate em mim. E vai-se embora. Rapaz, eu tava assim, eu acho que eu estava anestesiado. Né? Abordei o motorista lá na frente, aí falei para ele, né? O senhor bateu aqui no carro. Eu fui. Não, mas não tá tudo bem. Eu falei para ele, está tudo tranquilo, vamos conversar aqui. Né? Eu conversei com aquele homem e tudo, e provavelmente vai ficar com prejuízo mesmo. Mas o que eu achei interessante foi o estado de espírito que Deus me deu ali naquele momento, numa situação, meu dia, sem almoçar ainda, né? Uma batida de um carro, sol quente, Avenida João Pessoa. Geralmente você, né? Eu não estou dizendo que em outros momentos você não possa pecar também. Aí eu pensei até em avisar assim, ela, não, deixa ela lá no shopping, está tão bem lá, né? Depois mandaram a mensagem, fui lá, quando eu vim com ela no caminho. E aí como foi? Não, estava ali resolvendo, bateram no carro. Bateram no carro, isso foi, mas está tudo bem. Está tudo tranquilo. E Deus tinha me acordado mais cedo ainda, né? E eu disse, meu Deus, eu lembro do cântico, eu gosto de cantar aqui nas orações de quarta-feira, né? Bem de manhã, né? Embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigie e ora, o coração pequeno um temporal pode abrigar. Por essa razão, você vai observar que o mestre, em Marcos capítulo 1, versículo 35, diz que ele se levantava à alta madrugada e ia orar, buscar a presença do Senhor. As demandas de um novo dia demandavam mais graça, mais poder. O mestre sabia disso. Considerar a rotina extenuante do dia que se findou, dos pecados que se cometeu, se preparar para o dia que vai surgir, que nós não sabemos o mal que trará, porque basta cada dia o seu mal. Precisamos considerar o Senhor nas vigílias da noite. Precisamos considerar o Senhor no nosso travesseiro. Precisamos considerar o Senhor no nosso levantar. Nós vivemos num mundo mau, num solo enfeitiçado, que tenta nos seduzir, males à direita, males à esquerda, enfim, à frente, atrás. Somente o Senhor pode nos proteger. E uma vida de comunhão com Deus é que nos prepara para os reveses que estão estabelecidos para nós. O Senhor Jesus sabia de tudo isso. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, vejam, verso 15 ao verso 16, Paulo diz, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Otimizar o tempo, resgatar o tempo, aproveitar o tempo com o que realmente importa. Por isso que ele diz, salmista, né? Mesmo durante a noite, até a noite, ele diz, né? Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite. Como é que você finda o seu dia? Como é que você finda o seu dia? Eu lembro que antes de conhecer o Evangelho, eu só conseguia, às vezes, dormir, a televisão me colocando para dormir. Assistia a televisão até dormir, até não aguentar mais. Antes de adormecer, em seu travesseiro, o que você considera em seu coração? Você se avalia? Eu não lembro o nome do puritano, mas ele dizia que é melhor ir para a cama com serpentes e escorpiões do que ir para a cama com um pecado não confessado. Claro que isso não quer dizer que eu vou conseguir lembrar de todos os pecados. Mas tem coisa que é pontual, o Espírito traz, aí chega a dar aquele toque na consciência, não é? Avalie o seu coração antes de você dormir. É o bendito mestre que fecha as comportas da sua alma ao findar o dia. Você dormiu reclinado ao peito dele, como João contando para ele o que aconteceu. Os ímpios, diferentemente, eles
Antes de dormir, estão maquinando o mal do outro dia. O justo está considerando a beleza do seu Salvador. E quando você desperta pela madrugada, o que é que permeia o seu coração? Como você se prepara para um novo dia? Volto para o Salmo 119, veja, ele diz assim: lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite. E aqui é interessante porque, além dele destacar o que ele faz durante a noite, ele diz o conteúdo da sua meditação. E ele diz: eu lembro-me do teu nome. E aí é quando você indaga aqui o salmista: no que eu devo ocupar os meus pensamentos durante a noite? Aí ele diz: procure lembrar do Senhor. Lembrar aqui não é porque você esqueceu o Senhor, mas é considerar, se empenhar, exercitar o seu coração na busca por compreensão melhor de quem Ele é e do que Ele faz. Essa é a arte da meditação, que é realmente esquecida por nós como crentes. Nós muitas vezes nos habituamos com a leitura devocional pronta. Né? Eu lembro, não tenho nada contra assim, eu não li muito, mas o título assim eu já achei estranho, né? Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. Se é pessoal, como é que outra pessoa fez para mim? Não é pessoal? Então, eu preciso considerar as verdades de Deus na minha vida. Então, ele considera o nome do Senhor. Veja, ele diz aqui: lembro-me, Senhor, do teu nome. Ou seja, isso fala do caráter de Yahvé, do Deus revelado, Deus da aliança, das suas obras. É um conteúdo glorioso no qual ele se detinha, ele buscava. Então, são tantos pensamentos fúteis e vãos, tantas bobagens que passam pela mente. Você tem que levar o seu coração a pensar, a considerar nas grandezas de Deus. E ele fazia isso, salmista. Quando ele estivesse ali acordado, ele exercitava o seu coração no caráter divino. Ele treina o seu coração em não divagar, em não ser consumido pelas preocupações e com os temores de um mundo incerto. Ele procura ter sua mente tranquilizada na beleza de Deus e não passar a noite em claro com preocupações e com ansiedades que não ajudarão em nada. Salmo 4, mais uma vez, volta comigo, veja, dessa feita o verso 8. Olha o que ele diz aqui. Acontece. Não vou dizer que eu já não me deitei, lamentavelmente como pecadores que somos. Começaram a vir os problemas. Dava 1 hora da manhã, dava 2 horas da manhã, dava 3 horas da manhã. E eu ficava recitando esse versículo para o meu coração. Verso 8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Deitar em paz, pegar no sono, isso é espiritual, irmãos. Nós esquecemos, olha o que o texto está dizendo: o Senhor é quem nos dá o sono. Coisas que nós achamos que são comuns, tudo procede de Deus, é Ele quem dá o sono, Ele quem faz vir o sono tranquilo. Isso vem quando nós consideramos quem Ele é. Finde o seu dia pensando nele. Considere a beleza de Deus, considere a bondade de Deus, considere a fidelidade de Deus. Não deixe, irmão, que a ansiedade devore o seu sono. Lute contra ela. Você não vai fazer nada ali naquele momento. O que você vai resolver na cama? Nem fora dela você está resolvendo o problema que você tem. Imagine na cama. Durma. Durma e diga: Senhor, Tu está no controle de tudo. Tu está no domínio de todas as coisas. Eu quero dormir aqui em paz. Não deixe que os temores estampem olheiras na sua face. Deite em paz e durma bem, porque Ele está no trono. É isso que o salmista está dizendo para nós. Então, veja, volta para o versículo 54, 55 do Salmo 119. Lembro-me, Senhor, do Teu nome. Eu vou ocupar minha mente com o Teu nome à noite.
E ele conclui dizendo: lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Então, aqui nós temos uma ação, né, mais subjetiva, ou seja, ali no coração do salmista, que leva a uma manifestação mais ainda gloriosa da vida cristã. Ou seja, o entendimento, a compreensão, a meditação, que conduz à obediência. Ele fala de observar a lei, é cumprir, obedecer. Então, veja como uma noite dormida na presença de Deus, em oração, lhe capacita para melhor servir o Senhor. Spurgeon diz algo muito importante nesse ponto aqui, e eu quero citar o que ele fala. Primeiro, essa frase aqui é fantástica. Ele diz: ninguém é casualmente santo. Ninguém é casualmente santo. Santidade não é uma coisa casual. É um estilo de vida. É uma prática. E isso envolve o seu dormir também, o seu levantar. Como você dorme, como você levanta. Ele continua dizendo: se não nutrirmos nenhuma memória de Jeová, ele está se referindo a esse salmo, a esse versículo, é evidente que também não nos lembraremos de seus mandamentos. Se eu não considero quem o Senhor é, eu, claro, não vou lembrar dos seus mandamentos. Se não pensamos nele secretamente, não obedeceremos publicamente. Muito belo isso, né? Provérbios 23, veja. Livro de Provérbios, está escrito assim, capítulo 23, verso 7. Gosto muito desse texto. São dois textos que... O outro aqui em Provérbios 27, mas vamos para Provérbios 23, primeiro verso 7. Olha o que está escrito. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Você sabe, eu costumo dizer isso aqui para os irmãos, você sabe se você é crente. Eu não sei de você, eu sei de mim, né? Aliás, cada um, tanto que Paulo vai dizer no ato da ceia, examine o homem a quem? Si mesmo. Eu não posso examinar ninguém. Mas como é a sua imaginação? No que sua mente se ocupa? Lembra, Provérbios 4, 18, né? Aliás, 4, 23, que do coração procedem as fontes da vida. O coração está todo tempo jorrando. Você sabe quem você é. E o momento em que você repousa, você deita ali também, você sabe se o seu coração é um coração que está em sintonia com Cristo. Você deita ali, Senhor, eu estou aqui. Oh, meu Deus, pequei. Oh, Senhor, me ajuda. Meu Deus, tem misericórdia. É assim o crente numa sintonia. Né? O crente já vive no Wi-Fi antes do Wi-Fi existir. Conectado direto. Direto. Pensando, considerando tudo que ele faz, tudo que ele pensa, que ele olha, as palavras dele. Meu Deus, falei aqui, Senhor, tudo. Não é nem pela questão de querer algo, vamos dizer, de forma meritória diante de Deus, mas é porque ele sabe que Deus está nele, ele está em Cristo. Provérbios 27, veja um pouco mais à frente, verso 19. Olha que beleza isso, né? Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Como nessa época não tinha de espelho, como nós temos hoje, tanto que Paulo, em 1 Coríntios 3, vai dizer que vemos em parte, né, como ele fala ali, que os espelhos eram material de bronze ou outro metal polido, não dava uma percepção, às vezes o reflexo na água era até melhor. Mas você poderia hoje contextualizar dizendo, como no espelho o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Tudo isso destaca, irmãos, a importância da verdade que está e deve estar no âmago, na alma, no coração. Salmo 51, versículo 8, outro texto também maravilhoso. Davi, ele vai dizer...
Salmo 51. Versículo 6. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo. No íntimo. E no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Então ele está dizendo aqui, eu observo a tua lei, porque ela domina o meu mais profundo ser, a malha da minha existência. Isso é comprovado porque tudo que eu faço, do deitar ao levantar, os meus pensamentos, à noite, eu considero quem o Senhor é. E isso é que de fato fomenta, é o combustível de uma verdadeira espiritualidade. Não estamos aqui considerando, irmãos, memorização apenas. É importante, bom, você memorizar versículos bíblicos. Ou um empenho de acordar e dormir com penitência de natureza monástica, nada disso também. Não é isso que nós estamos considerando. Mas sim vidas que foram transformadas na sua essência, pelo toque da eternidade. Uma alma tocada pela eternidade, ela vive de forma distinta no tempo. Ela vive de forma distinta no tempo. Quando a eternidade toca o coração de um homem, ele vive temporalmente de forma distinta. Ele não consegue viver como filho do tempo, da época. Mais e mais esse coração experimenta as verdades em seu deitar e em seu levantar. Ou seja, o que ocupa a sua mente ocupará os seus atos. O que ocupa o seu coração, de fato, norteará toda a sua vida. A obediência seguirá almas que foram inflamadas pela eternidade. Então, a obediência é uma questão não de eu vou obedecer, eu tenho que fazer isso está na pessoa, porque a eternidade foi colocada dentro dela. A verdade lhe constrange, a verdade move as suas entranhas, a verdade lhe leva a afeições poderosas e transformadoras. Lembra ainda é muito comum, né? A gente não convive mais com isso, assim, mas muitos vieram desse contexto, de cultos que trabalhavam fortemente com emoção, de modo a ter resultados ou respostas imediatas, daquilo que a gente sabe, observa de avivamentos produzidos, conversões em massa vindo à frente, pregadores conhecidos aqui em Fortaleza que diziam, hoje Deus me revelou que são 30, e ele ficava dizendo, tem 20, está faltando 10, vem a 27, 28, 30, não vem mais não que acabou, fechou. Ele fechava e abria a porta do céu. Não é esse tipo de emocionalismo, mas o fato é que, quando a verdade ilumina o coração, o entendimento, e toca o coração, afeições poderosas levarão o homem à obediência. Por isso que Edwards vai escrever o seu tratado de afeições religiosas, definindo, religião é afeição. Aquilo que você ama, aquilo que constrange o seu coração, é aquilo que lhe domina, do acordar, ao deitar, caminhar, constantemente o seu ser vai estar sendo movido, suas entranhas. As verdades benditas, ponderadas no forno do amor do coração, produzirão um banquete de sabores eternos. Então, quando aquilo é aquecido no coração. Salmo 119, versículo 55, então ele diz, lembro-me, Senhor, do teu nome, durante a noite, e observo a tua lei. Toda a vida do fiel é permeada pela eternidade, do despertar ao deitar, do deitar ao despertar. As realidades eternas lhe são companheiros e lhe falam o coração diuturnamente, conduzindo mais e mais a uma vida de amor e obediência ao Deus bendito que ele salvou. Então, por isso que ele diz isso, que ele se lembra do Senhor, mesmo nas vigílias da noite, e ele observa a palavra do Senhor. E isso, de fato, é vida com Deus, para a glória de Deus. Amém, irmãos. Pai, nós te agradecemos, mais uma vez, pelo que o Senhor tem nos falado essa manhã. E queremos que nossas vidas sejam autênticas. Autênticas, Senhor. No íntimo, no recôndito. Que a tua sabedoria e a verdade bendita de quem tu és esteja em nosso ser de uma vez por todas. E venha nortear a nossa vida em
todos os momentos, Senhor. Guarda-nos de nós mesmos e guarda o nosso coração no teu amor, em nome de Jesus. Amém.